Você já deve ter visto uma placa com os dizeres: não nos responsabilizamos por pertences deixados no interior do veículo ao parar em um estacionamento privado. Essa informação confunde a cabeça de muita gente. Será que, de fato, a responsabilidade não é do estabelecimento? Quem vai nos esclarecer esta e outras dúvidas é o advogado Júlio Moraes Oliveira. Boa tarde, Júlio. Bem-vindo ao Horizonte Notícia. Boa tarde, André. Tudo bem? Tudo jóia. Júlio, o estacionamento privado, de fato, não é responsável legal pelos bens deixados dentro do veículo? Não, na verdade, André, essa informação é equivocada, tá? Os estacionamentos são, sim, responsáveis pelos objetos deixados no interior do veículo, assim como pelo próprio veículo, né? Existe, inclusive, uma súmula do STJ, que é a súmula 130 do STJ, que pacificamente já tem o entendimento de que os estabelecimentos de estacionamento são, sim, responsáveis pelos carros que são depositados ali no seu interior. Então, essas cláusulas que normalmente estão escritas numa placa ou até mesmo no canhotinho, né, do pagamento do estacionamento, elas não têm validade jurídica. E isso vale também para estacionamentos de shopping, por exemplo? Júlio, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Sim, Aira. Vale para qualquer tipo de estacionamento privado. Tá? Então, qualquer tipo de estacionamento, essa prática é abusiva, é considerada abusiva. E, Júlio, no caso de alguma avaria acontecer dentro do estacionamento, alguém bateu no carro, como que fica essa situação? Bom, o consumidor tem que tirar fotografias do veículo e ajuizar uma ação no Poder Judiciário contra o estabelecimento específico, tá? E aí ele vai comprovar ali naquela situação específica que ele teve um dano ao veículo e que esse dano aconteceu dentro do estacionamento. Então é importante que o consumidor guarde os comprovantes do estacionamento, o horário que ele estava lá, de preferência que ele tenha também testemunhas para poder provar que o veículo não estava estragado antes de entrar no estacionamento. Pois é, muitas vezes o estacionamento pode alegar, né, que o amassado arranhão ele já estava antes de se parar ali dentro do estacionamento e por isso não querer arcar. Tem alguma forma que o condutor pode se resguardar, se prevenir para que seja de fato comprovado se o acidente ocorreu lá dentro do estacionamento? Bom, na verdade, isso é um dever do próprio estacionamento, né? O estacionamento é que deveria, por sua precaução, ter uma imagem do veículo, verificar o veículo se ele tem alguma avaria ou não. Caso o consumidor alegue que aquilo aconteceu dentro do estacionamento, é o estacionamento que normalmente vai ter que provar que aquele fato não aconteceu lá dentro. Para isso, os estacionamentos normalmente têm câmeras e filmagens, né, para exatamente demonstrar se houve alguma coisa que aconteceu ali dentro. Então, quanto mais segurança o estacionamento tiver, melhor para o consumidor. Agora, e no caso de desastres naturais, por exemplo, chuva de granizo, o estacionamento não é coberto e acaba estragando alguns veículos. Quem é responsável? O estacionamento ou o proprietário do carro? Olha, André, esse tema na jurisprudência é bastante controverso, tá? Mas, em regra, a chuva de granizo é considerada como um caso fortuito e força maior. Portanto, ela exclui a responsabilidade do estacionamento sobre aquele evento, tá? E aí o consumidor tem que ficar muito atento também para saber se a sua apólice de seguro tem cobertura para desastres naturais. Se a apólice de seguro tiver cobertura para desastres naturais, esse consumidor vai ser ressarcido desse dano pela seguradora. Mas, normalmente, o estacionamento não responde por isso. Então, se o estacionamento tiver área coberta e descoberta, o consumidor pode preferir estacionar na área coberta para evitar que esse dano aconteça. E com relação, Júlio, se a gente for pensar também no estacionamento rotativo, né, aquele que os motoristas pagam para a prefeitura para estacionar por um período na vaga. Nesse caso, o motorista também está resguardado em caso de colisão, de algum dano causado no seu veículo? A prefeitura pode ser responsabilizada? André, esse também é um tema ainda muito controverso na jurisprudência brasileira. Nós temos tribunais que entendem que o poder público não é responsabilizado por esses danos que acontecem no rotativo, porque eles entendem que o rotativo seria simplesmente a cobrança do estacionamento para que várias pessoas possam estacionar. Existe um entendimento contrário que entende que os estacionamentos rotativos são sim responsáveis pelos danos que aconteçam nos veículos. Então vai caber ao consumidor, nessas situações, acionar
né, a empresa concessionária de serviço público ou a prefeitura que seja responsável por aquele estacionamento rotativo para tentar conseguir uma reparação no Poder Judiciário. Mas a jurisprudência é bem divergente, tá, sobre esse aspecto. Tá, e para a gente finalizar, Júlio, casos de prejuízos provocados por má conservação de vias, então buracos, falta de sinalização, nesse caso também os órgãos públicos, Prefeitura, Estado, União, podem ser penalizados? Podem sim. O artigo 37 da Constituição determina que, em caso de, né, problemas que aconteçam em vias públicas, em rodovias, estradas, o poder público pode ser responsabilizado sim. Tá? Caso o consumidor sofra algum prejuízo, ele pode acionar sim quem é o responsável, né, por aquela estrada, por aquela rodovia, por aquela via pública. Tá? É bom que o consumidor faça uma prova bem robusta acerca da situação. Né? Então, se é um buraco, tira foto, colhe depoimento de testemunhas para poder provar numa futura ação que aquele dano realmente aconteceu ali naquele local. Tá certo, Júlio. Muito obrigado pelos esclarecimentos e uma ótima tarde para você. Eu que agradeço vocês, estou sempre à disposição aí de vocês.